Isso. É hora de falar de futebol aqui no JBC. Cid Ramos já está aqui comigo. Bora então começar com os resultados das últimas partidas da primeira fase do Goianão que aconteceram hoje, não é isso, Cid? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde para todo mundo. Rodada que finalizou a primeira fase do Campeonato Goiano, como você disse. Já tínhamos os 4 classificados e como nós também antecipamos aqui ontem, os jogos de ontem serviram apenas para definir mais um rebaixado, já que o Rio Verde já estava na segunda divisão desde a semana passada e faltava escolher esse rebaixado e a ordem dos confrontos, porque foi ontem à noite que ficamos sabendo quem foi primeiro, segundo, terceiro e quarto colocados no campeonato. A rodada começou ontem e vamos mostrar aí então os resultados. O jogo primeiro foi à tarde, no estádio Antônio Ascioli aqui em Goiânia, vitória do Iporá 3-1 sobre o Atlético. À noite tivemos o Itumbiara vencendo a Aparecidense por 2-1. A vitória do Anápolis por 2-0 contra o Vila Nova e a goleada do Goiás 4-0 sobre o Rio Verde aqui no estádio Serra Dourada. Vamos então aos gols dessa rodada. Começando pelo jogo da tarde, no estádio Antônio Ascioli, com portões fechados. O estádio Antônio Ascioli está passando por reformas e o jogo foi realizado com portões fechados. Primeiro gol é esse aí do Brandão para a equipe do Iporá. O Atlético empata com um gol contra do Helder. Foi tentar tirar a bola, acabou marcando o gol contra. Um golaço de falta do Danilo Ribeiro, golaço mesmo. Onde a coruja dorme. 3-1 para a equipe do 2-1 para o Iporá. E o Rodrigo Alves driblou o goleiro Clever, fez 3-1. O outro jogo foi à noite, lá em Itumbiara. Logo no comecinho do jogo, o Diogo Capella faz 1-0 para o Itumbiara. Depois, o Aleilson, numa jogada ali confusa dentro da área, faz 1-1. Itumbiara e Aparecidense, e depois o gol que livrou do rebaixamento a equipe do Itumbiara, esse do Érico Júnior. 2-1 para o Itumbiara em cima da Aparecidense. Agora vamos para Anápolis e Vila Nova, jogo lá no estádio Jonas Duarte. 2 falhas da defesa do Vila Nova, o Beck cai e o Anápolis faz 1-0 com o Eurico. E depois o Lionel, outra falha da defesa do Vila Nova, 2-0 para o Anápolis. E por último, a goleada do Goiás aqui no Serra Dourada. Carlos Eduardo faz 1-0 para o Goiás contra o Rio Verde. O Pedro Bambu, depois do cruzamento da esquerda lá no meio da área, vai acertar um chute forte no meio do gol, 2-0. O Viçosa vai marcar os 2 últimos gols do jogo. Ajeita e marca o terceiro e o próprio Viçosa aproveita um cruzamento e faz 4-0. Classificação, como é que ficou então, Cid? Ficou, vamos lá. Para a classificação, os 10 times ficaram assim de forma definitiva na primeira fase do campeonato. Primeiro, Goiás, 27. Segundo, Vila Nova, 24. Terceiro, Aparecidense, 23. Anapolina, quarta colocada, 22. São esses os 4 que vão para a fase semifinal. Quinto lugar, o Iporá, com uma grande campanha, com a mesma pontuação da Anapolina. Apenas a Anapolina. Muito pouco, né? Foi, 2 jogos muito bons, assim, os 2 últimos jogos. Isso, né? a Anapolina teve apenas uma vitória a mais e por isso ela se classificou. Grêmio Anápolis, 19. Atlético, decepcionante, uma campanha horrorosa, 7º lugar, com 18 pontos. O Itumbiara se livrou do rebaixamento no último instante, também apenas por causa de uma vitória a mais que o Anápolis, 13 pontos. O Anápolis em nono com 13 e em último o Rio Verde com 7. Anápolis e Rio Verde foram rebaixados. Ok. Bom, tem também como é que ficaram os confrontos, né? Isso. Depois disso agora. Vamos ver. Os confrontos da fase semifinal começam no sábado e essa primeira rodada e o outro jogo no domingo. Rodada de jogos de sábado, jogo de sábado, Aparecidense e Vila Nova, sábado, 4 da tarde, depois de amanhã, no Aníbal de Toledo, Aparecidense e Vila Nova. No domingo, Anapolina e Goiás se enfrentam também às 4 da tarde, lá no estádio Jonas Duarte em Anápolis. Lembrando que os jogos da volta são Vila Nova e Aparecidense na terça-feira, às 8h30, no Serra Dourada, e no domingo, às 4 da tarde, Goiás e Anapolina também no Serra Dourada. Rápido, né? Chega no final rápido. E aí, já a partir desses 2 jogos, desses 2 confrontos, conheceremos os 2 times que vão fazer a grande final do Campeonato Goiano. Mas a gente vai falar hoje também dos outros estaduais que estão rolando pelo Brasil, né? Vai, muita definição, tal como aqui, os grandes campeonatos do Brasil estão entrando também na reta final. Vamos lá, então, começar a mostrar os gols dos estaduais, começando pelo jogo de muitos gols lá no Rio de Janeiro. Ontem, o Botafogo ganhou de virada do Vasco da Gama pelo placar de 3-2. O primeiro gol do Botafogo é esse aí do Brenner de cabeça. Depois, o Eraso empata para o Vasco de cabeça.
outro escanteio. E aí, o Riasco faz um gol, mais um gol de cabeça no mesmo lugar praticamente, vira o jogo para o Vasco. O Luiz Fernando, ex-atlético, faz esse golaço aí, lançamento lindo, e ele faz a virada 2-2 Botafogo. E no final, o Igor Rabelo deu a vitória de cabeça para o Botafogo 3-2. Este, o resultado final. O Botafogo está na final da Copa Rio, vai enfrentar Flamengo ou Fluminense. Santos, olha que coisa horrorosa. Santos e Botafogo de Ribeirão empataram o jogo em 0-0 e foram para a disputa nos pênaltis. Olha o tanto de pênalti perdido, gente. 5, tanto de bola para fora. Bateram 5 pênaltis para fora. Mais um aí. Esse também é para fora, o jogador vai bater por cima. E por último, o Diogo Vitor conclui e aí bota o Santos na semifinal. Foi 3-1 para o Santos nos pênaltis. Eu nunca tinha visto um jogo, uma decisão com tantos pênaltis perdidos. O pessoal tá precisando pegar umas aulas de bater pênalti com o Henrique Dourado do Flamengo. Pois é. E isso aí já é a vitória do Palmeiras. 5-0 contra a equipe do Novo Horizontino ontem. O Bruno Henrique fez o primeiro. Esse aí que a gente acabou de ver. O gol do Bruno Henrique contra a equipe do... Esse aí. Esse é o gol do... Esse já é o gol do Keno. O segundo gol. Depois, o William vai fazer um golaço. Olha que chute lindo, o William pega muito bem na bola, faz 3-0, agora o Dudu vai fazer 4-0, ele define a jogada no meio da área, e o Papagaio, acreditem, o Palmeiras tem um jogador que chama Papagaio, fez 5-0 contra a equipe do Novo Horizontino, está na semifinal, esse é o gol do Papagaio, o cruzamento, e ele de cabeça faz 5-0. Agora, indo um pouco para Minas, o Cruzeiro passou por uma situação ontem inusitada no mínimo, né, Cid? Exato. O que aconteceu ontem? A gente acha que futebol é só glamour, futebol é só jogador ganhando muito dinheiro, viajando em grandes aviões. Jatinho particular. E avião de primeira classe e tal. O que aconteceu ontem? O Cruzeiro está em Juiz de Fora, jogando quando foi jogar contra o Tupi, e estava indo para o estádio no ônibus, muito bom alugado pelo Cruzeiro. O ônibus deu pau no meio do caminho. Aí o que aconteceu? Os jogadores do Cruzeiro pegaram o ônibus do coletivo normal, a linha 517, foram para o estádio, o presidente pagou R$ 3,10 de passagem para cada jogador, e eles chegaram lá numa boa de ônibus, você vê aí o ônibus, e eles chegando no estádio. Esse foi o único senão, porque no jogo deu a lógica, o Cruzeiro ganhou por 1-0 e está na semifinal. O gol do Cruzeiro foi marcado pelo Cabral, pelo Ariel Cabral, esse gol aí que a gente está vendo, 1-0. Mas em futebol, como a gente estava dizendo, não é só glamour, não é só muito dinheiro e coisa boa, não. De vez em quando você tem que pegar um coletivão, como qualquer mortal, pagar R$ 3,10 para chegar no estádio de futebol. Transporte dessa vez, pelo menos, barato saiu, né? Barato e funcionou, né? Porque deu certo. sorte. Os jogadores, às vezes, temiam que tivesse que se misturar lá com muitos torcedores do Tupi e tal. Era uma linha normal, uma linha que ia para o estádio, a linha 517 lá, que sai do centro de Juiz de Fora e vai para o estádio, mas tinha pouca gente, deu para ir tranquilo, sem problema nenhum. Hoje, então, tem TBC na Copa? Tem. Vamos falar sobre uma Copa em que o Brasil foi muito mal, foi a Copa da Inglaterra e que a Inglaterra acabou vencendo. Vamos ver. A Copa da Inglaterra de 66 foi a 8ª edição do Mundial FIFA de futebol. 16 seleções foram classificadas para participar do campeonato, sendo 10 delas europeias, 5 americanas e uma asiática. A Inglaterra foi escolhida como sede para celebrar o centenário da The Football Association, a mais antiga associação de futebol do mundo. O Brasil chegou à Inglaterra como o atual bicampeão mundial e favorito mais uma vez. Mas o que se viu na terra da rainha foi um vexame histórico, refletido no 11º lugar da seleção brasileira, segunda pior participação do país no mais importante torneio de futebol do planeta, melhor apenas que a 14ª colocação em 34 na Itália. A final da Copa foi disputada pela Inglaterra e a Alemanha Ocidental. A vitória de 3-2 selou o primeiro título inglês em Copas do Mundo. O fato mais curioso desta Copa foi revelado por Pelé recentemente. Durante a concentração para a Copa do Mundo de 66 na Inglaterra, o empresário dos Beatles telefonou e pediu para falar com ele, Pelé. Na época, a banda tinha apenas 6 anos, era fã de carteirinha da seleção brasileira e se ofereceu para fazer um show particular na concentração. Claro, o show dos Beatles, a diretoria recusou. Você acredita? Carlos Nascimento, responsável pela concentração na época, disse que aqueles cabeludos jamais iriam entrar ali. Depois dessa, gente, TBC na Copa fica por aqui.
Muito bom, Graça Torres trazendo o dia que Pelé negou os Beatles, é esse? Pois é, essa história é curiosa, muita gente não sabia, né? Uma história que até ronda o folclore das Copas do Mundo, mas realmente uma decisão muito ruim de ser tomada, né? Quer dizer, muito infeliz. Além do Brasil ter dado esse vexame dentro do campo da Copa, deu um vexame fora do campo também, né? Bom, tem jogo da seleção amanhã e tem camisa nova. Tem camisa nova. Antes de mostrar a camisa, deixa eu só te falar que o Tite acabou de anunciar a escalação do time que joga amanhã. Tem uma novidade, que é a escalação do Thiago Silva no lugar do Marquinhos, viu? Ele tinha antecipado ontem que poderia jogar com o mesmo time, com a mesma zaga, com o Miranda e o Marquinhos, mas não. Ele vai colocando o Thiago Silva, jogador do PSG, no lugar do Marquinhos. Não se sabe se é para poupar ou se é para testar mesmo como é que é o entrosamento do Thiago Silva com o Miranda, mas a seleção ficou assim, então. Alisson, Dani Alves, Thiago Silva, Miranda e Marcelo, Casimiro, Paulinho, Felipe Coutinho e William, Gabriel Jesus e Douglas Costa, time oficialmente confirmado para amanhã. E vai entrar em campo amanhã com a camisa que o Brasil vai jogar na Copa do Mundo. Não é a amarela, amanhã é a camisa azul, mas a amarela é essa aí. Essa é a camisa oficial que o Brasil vai usar na Copa do Mundo. Gente, é com essa camisa aí que a gente vai torcer pela seleção brasileira. Aí tá aí o Neymar com a camisa, com a nova camisa já. Diz que é uma camisa de altíssima tecnologia, que não segura suor, que ajuda, e como a tendência é ter um clima frio lá na Rússia, na época da Copa, quer dizer, a camisa ela aquece e esfria de acordo com a temperatura do corpo, que é um negócio ultramoderno. E essa aí é a camisa azul. É com essa camisa aí que o Brasil vai entrar em campo amanhã, 13h, para enfrentar a Rússia. Essa camisa azul que está aí à esquerda é a camisa dos jogadores de linha, e essa camisa escura é a camisa que o goleiro Alisson vai jogar amanhã contra a Rússia. Contra a Alemanha, no jogo do dia 27, aí será usada a camisa amarela. Já começa então a partida para a Copa, né, Cid? Isso, o pontapé já foi dado. Tá certo. Cid, obrigado então. Amanhã a gente se encontra aqui. Tá certo. Grande abraço. Até mais. Até amanhã.